Boa noite. Acho que foi. Boa noite a todos, meus amigos. Começando hoje nosso projeto Pares, em nome da nossa amada e querida casa, o Amigos da Paz, e agradecendo a chance que eu tenho de poder fazer parte dessa grande família e poder doar e ajudar um pouco, né, a todos. E eu quero começar agradecendo a cada um de vocês pelo tempo que podem disponibilizar para me ouvir, em que eu posso ser de alguma utilidade no caminho de vocês. Como hoje é a minha primeira vez, eu gostaria de sugerir a todos que comecemos. Muitos daqueles que não tiveram e não têm a oportunidade de estar aí na sua casa, que ainda tem um trabalho físico, que precisa se locomover entre a cidade, eu gostaria de começar com uma pequena oração, porque todo bom trabalho sempre tem que ter a mão do Criador nos ajudando, e ele é sempre importante na nossa caminhada dentro da vida. Então, meus amigos e irmãos, eu gostaria de pedir a todos que no conforto de sua casa possam respirar profundamente. Antes de fechar os olhos, respirem. Deixe que o ar de Deus entre em vocês. Respire tão profundamente que não haja lugar para os problemas. E com calma e equilíbrio, fechem seus olhos. Soltem seus punhos. Afrouxem o cardaço do sapato. Desabotoem um botão. Sinta-se perto de quem você ama. Equilibre o vosso pensamento, pensando sempre na vida, no presente maravilhoso que é esta vida. Vamos agradecendo a Deus porque temos uma casa para voltar, porque temos um sofá para sentar ou uma cama para deitar, uma comidinha, que ela possa ser apenas uma bolacha com leite, mas vamos agradecer. Agradecer pela perfeição física, agradecer pela condição neurológica, pelo aprendizado que tivemos para poder exercer o nosso trabalho. Vamos agradecer pelos filhos, esposa, marido, parceiro, parceira. Vamos agradecendo porque estamos vivos até esse instante. Vamos pedindo paz e luz ao mundo, às pessoas que estão trabalhando, que não podem parar, aos hospitais, clínicas, centros médicos, a cada funcionário desses locais e a cada paciente que ali se encontra, ao bombeiro, ao policial, ao motorista de ambulância, ao professor e ao aluno, ao presidiário, ao órfão, ao idoso, a todos aqueles que estão depressivos e todos aqueles que precisam de luz, a cada líder do mundo e a cada pessoa que tem que tomar decisões difíceis. Vamos pedindo luz à nossa casa, aos nossos parentes, aos nossos entes queridos. Vamos pedindo luz e paz aos nossos chefes, parceiros de trabalho, aos nossos comandados. Vamos pedindo luz para aquele amigo que há muito tempo eu não vejo, para os ex-afetos. Vamos pedindo luz aos filhos. Vamos pedindo luz ao nosso trabalho e ao nosso dia. E fazer com que
a luz de Jesus, de Nossa Senhora, dos mentores espirituais possam estar na nossa casa, em torno de nós, e principalmente em nosso pensamento, cuidando de nossos corpos. Muitos de nós temos dores físicas ou mal-estares. E dito isso, vamos abrindo esta pequena trabalho e oração com as palavras ditas por Jesus há tanto tempo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos de todo mal, e que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Meus amigos, boa noite. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que com muita luz, muito trabalho, muita paz, muita tranquilidade no dia a dia de vocês. Retomando nossos trabalhos desta forma virtual, que a nossa amada casa Amigos da Paz está agora difundindo, ajudando. Eu gostaria de lembrar e ressaltar também que, fora o nosso trabalho de palestras rápidas, continuamos com algumas ações dentro da casa, né? Uma delas é esta aqui, ó. Eu vou até mostrar a minha camisa, que é do Acolher, um dos projetos mais lindos que eu tenho orgulho e amor de fazer, de ajudar aquele irmão que mora na rua com um lanche, um alimento, algo que possa saciá-lo. Continuamos também com o nosso trabalho de atendimento fraterno, e agora aqui nas redes, bem difundido, tá? Com um telefone, com esse distanciamento para nossa proteção. Existe um telefone que vocês podem nos contactar, depois eu vou pedir para que coloquem aqui nos anúncios, nas notificações, para que todos que precisem, que sintam a necessidade, possam contactar. Às vezes uma conversa, uma palavra amiga acalenta muito um momento sombrio do nosso dia ou da nossa semana. Eu quero trazer para vocês aqui um assunto que quase sempre no meio espírita é muito forte, que são mudanças. E o que seriam mudanças? Isso é um assunto que ele se entrelaça com reforma íntima, com transformações pessoais, com descobrimentos de fé. Mas por que eu estou trazendo esse assunto? Nos últimos dias, nas últimas semanas, eu tenho pensado demasiadamente o benefício que toda essa situação que o planeta Terra tem passado. Porque nós temos ganho uma coisa que parecia que fugia pelos nossos dedos. Nós temos ganhado tempo. Muitos de vocês podem achar estranho eu dizer isso, mas eu não tenho mais que atravessar uma cidade, pegar um trânsito caótico, ficar 1 ou 2 horas dentro de uma condução. Eu tenho tempo para levantar, tomar um café, aproveitar a companhia de quem eu amo. Então eu vejo que essas mudanças que nós estamos tendo são tesouros. Alguns empresários dizem um ditado que é assim, né? Numa crise, enquanto alguns choram, uns descobrem o valor de vender lenços. Eu estou vendo que nós temos atualmente o tempo que a gente dizia que não tinha mais. Muitos estão tendo tempo de cuidar do corpo, muitos estão tendo tempo de cuidar do seu parceiro, da sua parceira, muitos estão cuidando de seus filhos, da qualidade do que eles veem, ouvem, muitos estão cuidando da qualidade do que veem, ouvem para si próprios. Mas por que falar de mudanças? E por que correlacioná-las à reforma íntima? Porque quando nós falamos de mudar algo em nós, é um dos exercícios
mais difíceis, mais distantes e mais trabalhosos que nós temos, muitas vezes levam uma vida toda. Na doutrina espírita, sempre nos remete ao encontro do que temos dentro de nós. Algumas vezes nós temos medo do que habita em nós. É muito engraçado acompanhar as coisas na internet, porque você vê alguns posts dizendo assim: com esse isolamento eu estou me conhecendo e eu sou insuportável. Outros dizendo: passar muito tempo comigo não está dando certo. Quando passar isso tudo, eu quero ficar 15 dias longe de casa. Mas veja o cerne de tudo isso. Como nós estamos tendo a oportunidade de mudarmos e corrigir. Ter conhecimento, como dizia um sábio chinês, conhecer-se a si mesmo é ter poder. E qual é esse poder? Talvez seja o poder de decidir o que eu quero ou não, continuar fazendo, sendo. O poder de me correlacionar com o que eu acreditava que era perfeito. Mudança, ela traz muito medo a muitas pessoas. Posso me colocar neste grupo. Vamos pensar quando nós trabalhamos e quando há mudanças de chefia, quando há mudanças de pessoas, quando há mudanças de procedimentos, como nós ficamos muitas vezes afetados, alterados por isso. Como criticamos profundamente. E muitas vezes a crítica parte porque não foi nossa a ideia da mudança. Veja, então não é bem o medo de mudar, mas o medo de se adaptar. Quantas pessoas nesse período que nós estamos em casa, que estão ouvindo lives, fazendo reuniões por sistemas eletrônicos, fazendo reuniões por redes sociais, não têm redescoberto parentes, não têm refeito amizades, não têm perdoado pessoas, não têm parado de julgar o que para antes parecia ser tão impossível. Veja que legal. Hoje você acorda e quem está no isolamento pode decidir onde trabalhar se tiver um laptop. Posso trabalhar na cozinha, posso trabalhar no quintal, posso trabalhar na minha casa, no quarto. Veja a liberdade e o tempo que você tem. Veja que agora não existe mais o distanciamento de você ter cargos, o diretor, o gerente, a superintendência. Nos igualamos em necessidades, nos igualamos em sentimentos, nos igualamos em pensamentos. É claro que a vida material vai continuar. É claro que há necessidade de se manter o que se ganhou até agora, o que se conquistou. Mas veja o cerne de tudo isso. Emmanuel dizia em suas palavras junto a Chico Xavier, né, que o homem ele tem sempre a semente de Deus, ele tem sempre a partícula de Deus dentro dele. E a partir do momento em que ele deseja, ele pode ter e construir. E a pergunta desta palestra de hoje é assim: o que você deseja? O que você pode mudar? Mudanças não são só um governo dizer que você tem que se isolar ou uma doença que te obriga a ter outros procedimentos. Mudanças são fatos que você vai ter na sua vida. Mudanças são possibilidades que você pode tornar reais. Mudar a forma que você pensa
sobre a vida, sobre sua carreira. Mudar a forma que você pensa sobre os colegas de trabalho, o chefe que muitas vezes para você é autoritário. Mudanças é a forma que você pode parar de encarar o parente que para você era difícil, intragável. Mudanças são oportunidades. Não veja mais mudanças como dificuldades. Mude a sua forma de pensar e de ver as coisas. Mude a forma que você tem de se colocar em vítima e comece a ser o maestro do que você quer fazer. Este final de semana nós tivemos a oportunidade de fazer a entrega do Acolher e uma pessoa muito sábia, na qual eu sou extremamente admirador, me disse assim: veja que você tem qualidades. Eu estava com outro mestre também. Ela falou: vocês têm qualidade que se vocês se juntassem, quantas coisas não mudariam na vida de vocês usando essas habilidades. E o nosso medo de mudar? E o nosso medo de desapegar? Mudanças é o que eu comecei a falar. Toda mudança nos tira de uma zona de conforto. Por favor, não encarem zonas de conforto como algo maléfico. Todos nós trabalhamos para ter a nossa zona de conforto, para ter a nossa casa em tranquilidade. Todos nós desejamos um trabalho que possa eu ter tranquilidade de chegar a fazer o meu trabalho e ir embora no meu horário. Todos nós gostamos de zonas de conforto, mas quando elas somem de nossas vidas, quanto nós aprendemos? Quanto nós evoluímos? Quando a nossa casa estava em funcionamento, um pouco antes do início dessa crise, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que me disse assim: eu não quero mais sofrer, eu não quero mais passar por esse tipo de problemas. Eu ouvi tudo o que essa pessoa tinha para me dizer. E o que eu pude devolver e dar a ela é assim: não pensa mais isso. Como o tempo é o grande médico que cura as feridas daquilo que a gente não aceita ou não conseguiu vencer, a dor é a grande professora. E muitas vezes nós encaramos dor, e eu não estou dizendo só de dor física, muitas vezes a dor é tentarmos dobrar o nosso orgulho. Muitas vezes a dor é tentar sobrepujar uma crença, um ponto de vista. É muito importante sairmos da nossa zona de conforto. É muito importante aceitarmos alguns fatos que nós não temos controle. Eles são colocados em nosso caminho para nos mostrar que temos competência. E essa competência é dada por Ele. Deus gabarita cada um de nós a suportar coisas que não pensamos. Diferente das nossas instruções acadêmicas, quem é psicólogo, professor, matemático, químico, a vida é a professora que nos ensina a sentir melhor, a respeitar os nossos limites. A dor é a grande mestra da mudança. Ela pode ser em grande escala ou ela pode ser uma pequena dor. Uma topadinha de dedão no canto do armário é uma dor que vai passar. Mas é uma dor que me ensina a pisar melhor dentro de casa. A dor de ouvir um não de algo que a gente quer fazer e muitas vezes não pensar e não refletir em tudo. A dor de ouvir de um ente querido que aquele desejo não pode ser realizado porque não temos recursos, porque não temos condições naquele instante. Veja que são pequeninos pontos que vão nos ensinando.
Vamos pegar até nas remotas os nãos, as broncas, muitas vezes as caretas, um grito de um pai ou de uma mãe, que parece tão frustrante no dia, na hora que levamos, mas tão importante para a edificação da nossa moral, tão edificante para sermos pessoas melhores. E aí nós pensamos, né? Por que preciso mudar? Por que eu devo mudar? Vamos tentar entender que o que está acontecendo com o mundo, tanta gente se isolava. Estávamos falando esses dias aqui numa aula virtual aqui do grupo, se ia ser benéfico. Inclusive o Ari falou no Pinga Fogo de sábado, e eu fiz essa pergunta, como ele vê o isolamento agora, se as pessoas que antes se isolavam, antes todo mundo podia se abraçar, se beijar, sair, beber, comer, confraternizar, mas quantos restaurantes você chegava, namorados, maridos, filhos, isolados dentro de uma pequena caixinha, não conseguiam ver em volta, olhar o equilíbrio de um garçom, não conseguiam ver as estrelas à noite porque estavam preocupados com uma vida virtual. Hoje, a vida virtual é a única opção. Veja como essas coisas inverteram, como há uma necessidade de nos encontrarmos, abraçarmos, confraternizarmos, olharmos no olho um do outro e conversarmos. Veja como essas mudanças quebraram crenças de posses, de controle. Hoje, o que mais desejamos ouvir é assim: podem sair, pode ir à padaria, podem ir a um parque. Parques que vivem há séculos aqui na cidade, às vezes vazios. Veja o desejo das coisas mais simples que nós estamos tendo nessas mudanças. Jesus, quando ele surgiu, Jesus foi o grande precursor. Por quê, né? Jesus é sempre um material rico de estudo, porque a gente olha que um homem que viveu 33 anos e nunca escreveu uma palavra e reverbera tudo o que ele ensinou por 2000 anos. E por que Jesus foi tão marcante? Porque ele mudou. Porque ele tirou os homens da sua zona de conforto. Num povo que conquistou as coisas pela espada, um povo que tinha a tradição de sacrifícios de vidas para honrar a Deus, um povo que tinha manias de limpeza, de um controlar o outro. Um homem veio e disse apenas de perdão, de amor, de compreensão, de cura, sem acepção de pessoas. Veja o poder que isso é quando a gente muda. Quando nós nos disponibilizamos a mudar, quantas coisas mudam em torno de nós. Na doutrina espírita, dizemos que a reforma íntima, ela muda uma realidade. E por que isso, né? Porque quando nós começamos a mudar o que temos dentro de nós, junto de nosso pensamento e atrelado ao nosso sentimento, o nosso campo vibracional muda. É como a paixão. Todos nós já se apaixonamos. Todos nós, muitos ainda são apaixonados, eu pela minha esposa. Quando a gente está perto de quem amamos, tudo fica bom, tudo fica calmo, tudo fica em equilíbrio. E como é fácil esquecermos dessa sensação, dessa emoção. Como é fácil, numa conversa, lembrarmos sempre de uma ofensa, de uma briga, do que não gostamos, mas não lembramos do abraço, do amanhecer,
de quando dormimos de conchinha, de quando tomamos café juntos, de quando fizemos aquela viagem, quando vamos ao mercado, escolhemos uma besteirinha para comer. Veja como as mudanças são importantes, como Jesus foi importante e nos trouxe mudanças profundas no tempo, no pensar, na forma. Católicos do mundo inteiro, ao passar numa igreja, ainda tem a mística de fazer o sinal da cruz. Os evangélicos amados têm de falar: a paz esteja convosco. Como Jesus dizia, em cada casa que ele entra, ele deu a ordem aos seus discípulos: em casa que você estiver, deseja a paz àquele local. Nós espíritas temos a mania de falar luz e paz a vocês. Então veja como é importante a mudança das coisas. Veja a importância de nós nos transformarmos todos os dias. E a pergunta desta palestra é: o que você tem mudado no seu dia? O que você tem mudado na sua realidade? O que você fez diferente de ontem ou de alguns minutos atrás? Será que você está melhor do que você era antes desta crise? Será que quando tudo se normalizar e você voltar ao seu trabalho, voltar às suas tarefas, você vai fazer exatamente tudo igual? Talvez o seu trabalho exija um padrão de procedimento, mas será que você que faz será igual? Será que esse tempo para refletir, pensar, dormir mais um pouco, talvez orar mais, agradecer mais, independente da fé que você professa? Eu tenho uma amiga que é budista e estávamos conversando alguns dias atrás e eu perguntei se ela fazia as meditações, recitava os mantras. Ela me disse não. Por quê? Porque ela estava cansada, chegava em casa, queria dormir, tinha que ir na faculdade. Será que ela aproveitou este tempo para se reconectar? Eu tenho uma outra colega que é evangélica, eu perguntei como é que está, né, a tua vida espiritual, você tem ido na congregação? Ela falou: eu tenho falhado. Então veja que oportunidade nós estamos tendo. É claro, nós não podemos ir mais a uma igreja, nós não podemos ir na nossa casa, mas nada nos impede. Porque tudo aquilo, uma igreja, uma casa espírita, um templo budista, ele abre uma porta maior para nós. Ele abre a porta daqui, do nosso espírito. E a pergunta é: o que eu tenho posto dentro deste salão, dentro desta igreja? Eu outro dia vi uma frase que eu não lembro se é do Papa Francisco, mas eu sei que é de um católico, que ele falou assim: tudo o que está acontecendo está sendo maravilhoso, porque as igrejas estão nascendo dentro dos corações das pessoas. Se isto é uma igreja, um templo, o que será que eu estou pondo aqui? O que será que eu estou trazendo para dentro de mim? É Deus? É a luz? É violência? É álcool? É guerra? É crítica? Nós nos esquecemos de uma coisa muito importante. Todos nós somos humanos. E todos nós queremos perdão. Nós vemos pessoas muito críticas, principalmente com os governantes. Nós vemos pessoas muito críticas, principalmente com as leis, com quem as executa. Nós vemos pessoas muito críticas com quem não é igual a ele, quem tem condições diferentes deles. Será que não é época de mudar, de melhorar, de refletir, de abrir a portinha que Deus pôs aí e tirar essas reclamações, estas críticas? Será que não é hora de limpar este salão, que é tão lindo, que é tão precioso? Será que não é hora de vocês deixarem a luz
entrar, de oxigenar isso tudo. Porque eu falei de Jesus, eu falei de sábios, eu falei de chefes de trabalho, eu falei de vida pessoal. Mas a mudança mais importante, ela tem que acontecer com a pessoa que te fala bom dia no espelho. A mudança mais importante, ela tem que ser feita quando você olha nos olhos dessa pessoa no espelho e pergunta: o que está faltando para ser feliz hoje? Você pode criar projetos para daqui a 5 anos, você pode ser um mega empresário e falar: daqui a 3 anos eu faria isso. Mas se faça uma pergunta: o que você vai fazer hoje para estar feliz? O que você vai realmente pensar para ficar feliz? Que atitude você pode fazer hoje para ser feliz? Não amanhã. Não quando chegar naquele saldo no banco. Não, quando for tal época do ano ou tal estação. Hoje. Um desses sábios do final de semana me disse uma coisa: você sabe quantas piscadas você deu? Quantas vezes o seu coração bateu? Não, você não sabe. Então você também não sabe o poder que você tem quando agradece, quando pensa melhor sobre uma pessoa, quando você deixa para lá uma mágoa, quando você ajuda uma outra pessoa. E ajudar outra pessoa, não estou te dizendo como nós, não só é levar um alimento a um necessitado. É dizer um alô, às vezes no WhatsApp, fazer uma brincadeira aqui no Facebook, dizer como vai a um amigo distante, fazer uma oração em silêncio para alguém que você nem gostava tanto, ou alguém que já foi uma mágoa sua. O que você está fazendo hoje para mudar? E eu vou terminando dizendo para vocês da seguinte forma: há muitos exemplos de mudanças em nossa história. Pegamos sempre pessoas mais correlatas: Gandhi, São Francisco de Assis, e eu vou dizer mais uma: Pedro. E por que eu citei esses 3 pessoas? Foram pessoas que tiveram transformações profundas em suas vidas, e essas mudanças os transformaram. Pedro, um pescador, um homem mais rude, foi tocado por um carpinteiro, um homem que não gostava do governo atual, que criticava, e se tornou um dos maiores, apenas porque sabia liderar, sabia dar amor. Ele teve que mudar a sua estrutura. São Francisco, um rico, queria ser soldado, queria lutar em batalhas. Foi transformado a se tornar um dos homens que mais ajudou o outro. Ali ele encontrou alegria, quando ele doava. Gandhi, um advogado indiano que estudou na Inglaterra, ao voltar para o seu país, mudou tanto sua visão e luz que ele fez disso sua forma de viver. Então, meus amigos, eu deixo com vocês essa pequena reflexão do que você quer mudar, do que vai ser diferente amanhã cedo, e do que você vai acordar amanhã cedo, o que vai ser diferente à noite. O que você vai pôr para fora que você não quer mais, e o que você vai cultivar dentro de você que você já quer há muito tempo. Eu agradeço a todos, espero que tenha sido reconfortante. Peço desculpas, é minha primeira vez, né? Não sabia nem que tinha que agendar, mas a gente vai aprendendo. E desejo profunda alegria na vida de todos vocês.
Que Jesus, os amigos espirituais, os mentores de luz estejam com todos e nos encontraremos numa próxima oportunidade. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Só falta agora ele fechar aqui.